Acompanhe agora o programa Livre Pensamento. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Livre Pensamento. Eu sou o Júlio Sena, está começando pela Rede Boa Nova de Rádio, também pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Este programa que hoje estará com Paulo Henrique de Figueiredo falando sobre orgulho e egoísmo segundo o Espiritismo. Seja bem-vindo, Paulo. Olá, Júlio. Olá, amigos que nos acompanham. Muito bom estar aqui de novo no Livre Pensamento, né? Onde a gente vai resgatar os pensamentos originais da proposta espírita. Entramos em cena, né, Júlio? Entramos em cena, exatamente. Olha só. Paulo, antes da gente falar sobre orgulho e egoísmo segundo o Espiritismo, quer passar a agenda, comentar? Eu sei que você viajou aí ao redor do mundo recentemente, você esteve em um outro lado do planeta. Como que foi isso? Eu estive na live de São João da Boa Vista, primeiramente, foi muito boa, muito interessante, muitas questões. A gente nunca acaba, né? Sempre entra nos assuntos, as questões se abrem e a gente planeja dar uma continuidade da conversa em outro momento. E depois eu fiz mais uma, né, no Japão. Né? E é uma live muito interessante, né? Porque, em verdade, as lives, elas têm se tornado internacionais. Porque a gente tinha gente do Peru, da Inglaterra, da Irlanda, de vários locais, né? Algumas pessoas da Inglaterra estavam no horário das 2 da manhã, nós no Brasil estávamos às 10 da noite, e no Japão era 10 da manhã. Olha só, a diferença de horários, mas todo mundo conectado na mesma hora, né? No fim das contas. Às vezes um precisa ficar até mais tarde acordado, né? Ou para despertar, mas é interessante a possibilidade da gente se unir, né? E na live, inclusive, um dos comentários foi esse, né? Da pandemia ter despertado o espiritismo no mundo, né? Para a gente se aproximar e estabelecer um diálogo que estava, sem que a gente percebesse, tão fácil, né? Pois sempre pelo fato da gente usar. À nossa disposição, né? Tudo isso, a tecnologia, os recursos, mas realmente precisou acontecer alguma coisa para a gente parar e pensar, pô, é verdade, né? A gente pode se conectar assim, tão mais rápido, mais fácil, e continua divulgando, continua espalhando os conhecimentos espíritas, os estudos e tudo mais por onde você estiver. Você que está aí nos acompanhando pelo Facebook da TV Mundo Maior, já estamos ao vivo, recebendo a sua mensagem por aqui. Nosso querido Conde General está por ali, mandando boa tarde. Também a Elzira Vanusa, Carmen Piscirilo e a Deise Mansano, nossa comunicadora aqui da rádio e da TV. Se você quiser participar pelo WhatsApp, hoje falando aqui sobre orgulho e egoísmo, pode mandar sua mensagem para o 11 996433827. 11 996433827, mas também pode, claro, participar pelo nosso Facebook. O Newton Taveira. Boa semana a todos. Maravilha, Newton. Obrigado por estar aqui com a gente. Paulo, vamos falar então de orgulho e egoísmo segundo o Espiritismo. Esse que é um tema que eu acredito que até a gente comentava agora há pouco, ele pode parecer muito simples para quem bate o olho na primeira vista e diz, não, mas orgulho e egoísmo eu já ouvi falar sobre isso, eu já sei o que é, tá tudo certo, não precisamos mais abordar esse tema. Porém, eu quero trazer aqui uma mensagem de Emmanuel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele define, ele define o egoísmo, olha só, se não é praticamente um filme de terror. Ele é definido como filho do orgulho, um monstro devorador de inteligências e fonte de todas as misérias humanas. Na sequência, ainda tem uma outra mensagem, essa que é de Pascal, em que ele aponta o egoísmo como uma negação da caridade e diz que de mãos dadas com o orgulho, então mais uma vez a relação do egoísmo e do orgulho, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto e uma luta
de interesses. Como que a gente fica no meio de tudo isso, Paulo, com egoísmo e orgulho fazendo parte da nossa vida? Olha, uma das coisas importantes, Júlio, para a gente tratar da questão do egoísmo e do orgulho, segundo o Espiritismo, é ter uma clareza do que o mundo tem nos dito sobre esse assunto. Né? Porque o Espiritismo ele faz parte de uma terceira via, um terceiro caminho, sendo que os outros dois são o pensamento dogmático e o pensamento materialista. O Espiritismo é um terceiro caminho que no século XIX estava estabelecido pelo pensamento oficialmente aceito na França desde 1830, que era o espiritualismo racional, né, que estava presente nas universidades, não só da França, como de muitos países, até mesmo no Brasil, e era ensinado nos colégios para os jovens, né, estava presente na cultura, tinha o apoio, né, de jornalistas, de artistas, de pensadores, de escritores, né, Victor Hugo e tantos outros poetas que adotavam o espiritualismo como a base da sua mensagem. Então, o espiritismo nasce nesse contexto. Na época de Kardec também tinham os três caminhos. E Kardec, na Gênese, para a gente iniciar, Júlio, ele vai dizer o seguinte: consequente consigo próprio, o espiritismo não se impõe. Por que consequente consigo próprio? Porque ele se estabelece por meio da liberdade. Sim. É uma proposta de liberdade que você deve aceitar porque compreendeu, que é a fé racional. Então, ele tem que ter uma forma de se apresentar equivalente à teoria que ele estabelece. Então, vamos fazer a correlação. O espiritismo é uma proposta de autonomia moral. Então, a forma de agir, né, ao se propor o espiritismo, tem que ser da forma autônoma. Ou seja, cada um aceitar porque compreendeu. Né? Diz o que é, o que quer, o que dá, e atende aquele que lhe vem livremente, voluntariamente. Então, a busca pelo espiritismo tem que se dar de forma autônoma. Que forma é essa? Livre, voluntária, interessada. Né? Quer ser aceito pela razão e não pela força. Respeita todas as crenças sinceras. Então, veja, ele respeita todas as crenças sinceras. Se você já acredita em alguma coisa, isso está satisfazendo ao seu entendimento, ótimo. Né? Vamos entender bem isso com a sequência do texto, hein? Sim. Respeita todas as crenças sinceras e só combate a incredulidade, egoísmo, orgulho e hipocrisia, que são as chagas da sociedade e os obstáculos mais sérios do progresso moral. Então aqui nós já estamos com uma definição. Se você tem uma crença concreta que não leva você à condição do egoísmo, do orgulho, da incredulidade e da hipocrisia, ela é o que lhe sustenta. O que pode te prejudicar é se você tem uma crença que dá base para a aceitação do egoísmo e do orgulho. Porque aí sim, essa posição tem que ser combatida, porque é ela que impede o progresso moral. Mas ele não condena ninguém, nem mesmo os seus inimigos. Então veja, por mais que condene o egoísmo e o orgulho, não é pela condenação do indivíduo. O espiritismo condena o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia, né? Mas ele não condena o orgulhoso, o egoísta. Por quê? Porque está convencido de que o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos e que cedo ou tarde por ele entrarão. Então a decisão tem que ser pessoal de cada um, né? Mas a gente tem que deixar claro o quanto o egoísmo, o orgulho, a incredulidade, a hipocrisia são obstáculos, né? Qual é o problema dos outros caminhos de entendimento, que não o espiritismo, Júlio? O dogmático e a incredulidade do materialismo. É uma pergunta retórica ou uma pergunta para eu responder? É uma pergunta retórica para você responder. Boa. Bom, o dogmático, acho que se você for comparar ele com a proposta espírita, você não tem uma lógica por trás dele, você só tem um aceite da pessoa, então você vai receber aquela informação, aceite, engula isso e leva como um dogma, né? Você terceiriza a responsabilidade de lidar com a questão. Isso.
E se você for estudar do ponto de vista filosófico, todas as religiões, todas as igrejas cristãs, e também as religiões orientais, budismo, todas elas, vão considerar que a alma é perfeita em sua essência. A alma foi criada perfeita, né? Por mau uso do livre-arbítrio, ela cai e o corpo, a carne é fraca. O corpo é que dá a tendência ao mal. Então é como se nós fôssemos reféns do pecado que está no corpo. Ah, mas eu não tenho pecado. Você tem já, segundo a igreja, você teria o original. A tendência ao egoísmo seria natural. Quando a gente vai para o materialismo, ele se apoia na posição equivalente à da igreja. Porque ele vai dizer assim, que o egoísmo é natural da espécie. Ou seja, ele estaria presente no condicionamento fisiológico, nas estruturas cerebrais. Como se você não tivesse escolha de como lidar com aquilo. Isso. E aí, a psicologia, por exemplo, do Freud, vai ser fundamentada nessa hipótese, e muitas outras. Então, quando você considera que o indivíduo é egoísta por natureza, você não tem o que fazer com relação a ela. É como se a única coisa que você pudesse fazer é reprimi-la, né? Segundo as igrejas e as ideias da fé cega, né? Das religiões do antepassado, você tem que conviver. É como se tivesse que lutar para que o pecado não se configurasse. Dessa forma, você não está preocupado com a sua estrutura psicológica, mental, de pensamento, mas só para não praticar o ato. É como se o pecado estivesse na ação. Então, se você faz um relato, eu tenho um pensamento egoísta, isso faz parte da sua natureza. Entendeu? Então, exerça isso naquilo que não contraria a lei. É o que o mundo fala, Júlio. Sim. Então, agora, o espiritismo vai ter um posicionamento que muda a nossa cabeça com relação a essas circunstâncias. E o pensamento vai ser o seguinte: nós iniciamos a primeira vida humana simples e ignorante, sem nenhuma qualidade, sem nenhuma inteligência, sem nenhum livre-arbítrio, mas também sem nenhuma imperfeição. Sem egoísmo e sem orgulho. É isso. Vamos repetir para ficar claro. O ser humano, na primeira vida humana, ele não tem nenhuma virtude, nenhuma imperfeição. Não há egoísmo e orgulho originais. Não foi assim. Não está na carne. Né? Não faz parte da natureza da espécie, como diz o materialista. Não. O Espiritismo vem explicar que nós nascemos ainda conduzidos pelos instintos. E a gente poderia dizer, então, Paulo, que dentro desses instintos, que até a gente pode comentar sobre isso, as faculdades animais, né? A maneira como a gente reagia ao mundo nessas primeiras encarnações. O orgulho e o egoísmo não estavam presentes, não eram atitudes instintivas, como até eu já vi algumas pessoas falarem que é uma reação instintiva nossa, é para nossa preservação e algo do tipo. Isso, e aí isso é de fundamental importância, Júlio, porque quando você vai lidar com o espiritismo, você precisa localizar o seu entendimento para não fazer mistura de teorias que são opostas, né? Então, o espiritismo acompanha a evolução das espécies, mas com relação à espécie humana, a nossa condição humana, ele vai demonstrar que a gente não tem responsabilidade pelos atos, senão quando desenvolve a inteligência e passa a compreender. De tal forma que o primeiro que nasce é o orgulho. E quando nasce o orgulho, ele é fruto de um entendimento equivocado. Então ele não é natural. E o egoísmo nasce do orgulho. Então já temos uma formulinha para entender aí. Sim, o primeiro a nascer é o orgulho. O primeiro a nascer é o orgulho. Kardec vai falar na Gênese sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Enquanto isso, eu vou trazer aqui algumas participações, Paulo. O pessoal está no Facebook nos acompanhando. Se você que está no Facebook ou também estiver ouvindo pela rádio, pela TV, quiser participar, pode mandar aí a sua pergunta, o seu comentário sobre o tema também. Aqui com a gente está a Yurici Sol, também a Cleia Elvira, Elaine Stroder, Silene Silva,
Juliana Ramos Hilbert, também a Cecília Reis, de São Paulo, Celeste Abrantes, Márcia Medeiros, Cláudio Júnior, Lucilene Toledo e Roberto Carlos Ferreira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos falando sobre orgulho e egoísmo. E aí você traria essa parte da Gênese, né, Paulo, que fala sobre isso? Isso. Então, veja, o orgulho está associado a um estado de consciência, a uma compreensão, enquanto que o egoísmo é a aplicação do orgulho nos atos. De tal forma que, quando você não compreende que o egoísmo nasce do orgulho, você não faz esse link, você não percebe que você não consegue destruir o egoísmo sem combater o orgulho. Eu acho que não é incrível isso? Realmente é incrível e fica muito mais fácil de compreender. Eu peguei aqui algumas definições, Paulo, e eu acredito que vai bem ao encontro disso que você está trazendo, porque uma das definições de orgulho, da palavra orgulho, é sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Então coloca como um sentimento. Já o egoísmo é colocado como um amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. Então, como é um amor exagerado, é uma ação, né? Mas a gente pode esclarecer pelo Espiritismo um pouco melhor essa definição, porque se fosse um sentimento é natural, você já percebe que tem um erro aí? Exatamente, é uma definição materialista do orgulho. Isso, a definição espírita é de que ele é um entendimento equivocado. Por quê? Ele tem que nascer da inteligência. Então, veja, o orgulho e o egoísmo só existe no planeta que está entre o progresso intelectual, que no nosso já ocorreu, e o progresso moral que está para ocorrer. Olha só um parágrafo de Kardec. O progresso intelectual realizado até hoje, em grandes proporções, constitui um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas sozinho é impotente para regenerá-la. Então, olha que legal, os tempos são chegados, capítulo 18 da versão original, item 16. Enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. Por isso, ele se dedica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de destruição mútua. Então, olha que interessante a definição. É a inteligência que dá ao indivíduo os recursos para que ele vivencie o falso entendimento do orgulho, que está relacionado com o seguinte: eu sou melhor do que os outros. Então, imagine, início do nosso planeta, da civilização, uma massa grande de espíritos simples e ignorantes nas suas primeiras vidas. Chegam os exilados de um outro planeta, justamente caracterizados por muita inteligência, mas já por ter egoísmo e orgulho. E se não tivessem, teriam acompanhado a evolução moral do planeta de origem. Então, eles chegam aqui, olham para os espíritos que estão aqui e dizem: eu sou mais inteligente que eles, então eu mereço mais privilégios. Bom, mas o simples não pode se tornar orgulhoso? Pode. Ele vai participar junto com os outros do desenvolvimento da nossa humanidade, da conquista dos valores, ganha inteligência, mas, por exemplo, caçando um animal maior e percebendo que ele consegue fazer aquilo, ele acha que isso é algo dele. Eu sou poderoso, eu posso fazer isso, então eu mereço privilégios. Então, quando ele cria o orgulho, ele dá uma justificativa para que ele tenha privilégios. Percebeu a ligação entre orgulho e egoísmo? O orgulho justifica o egoísmo. No começo, ele tem que ficar repetindo: eu mereço mais, porque eu sou melhor. Eu mereço mais, porque eu sou melhor. Só que se isso vira um hábito, olha que importante. O egoísmo, tornado hábito, é uma atitude que perde conexão com a sua causa, que é o orgulho, que é o entendimento. Então, o indivíduo que age de forma egoísta, qualquer um que está nos acompanhando aí, se você se pegar agindo de forma egoísta, em algum momento em vidas anteriores, primeiro você sustentou o orgulho. E ele é que abriu o caminho e justificou, porque senão você não conseguiria conviver com a tua consciência. É uma luta de entendimentos. Nós somos iguais, todos merecemos o mesmo, é o ato solidário, é o natural em nós. Aí você cria: não, mas eu sou melhor. Então você tem que criar esse falso entendimento que vai justificar o orgulho. O orgulho vira um hábito. Desculpa, o egoísmo vira um hábito. Uhum. E você começa a criar vários hábitos de ter privilégio. No começo, eles tinham um raciocínio para sustentar. Depois, eles se tornam apenas hábitos. E vida após vida, esse hábito se consolidando perde conexão com a causa.
E aí você tem que estudar, compreender as leis, entender a psicologia de si mesmo, para saber, eu preciso romper com o egoísmo, com orgulho, para conseguir combater o egoísmo. O egoísmo. Porque senão eu vou ficar com briga de justificativas. Aí eu não posso ser egoísta porque Deus não quer, não. Você não pode ser egoísta porque você não é melhor do que os outros. O entendimento é muito mais profundo, né, dessa maneira que você traz. Tem até uma questão, Paulo, lá no Livro dos Espíritos, que tem um trecho que fala do egoísmo, né? Que é a questão 914. Kardec pergunta: estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? A resposta, ela é muito prática e ela é bem curta até, porque os Espíritos falam: à medida que os homens, se esclarecerem, o eu que coloquei, tá, para ficar mais fácil para eu entender, se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, 2, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam, isso falando do egoísmo. Isso depende da educação. Eu achei essa resposta fantástica, porque fala do esclarecimento sobre as coisas espirituais, é o que a gente está fazendo aqui e o que o Espiritismo traz. Mas depois coloca também a gente em ação para reformar as instituições humanas, que é o que dá vazão para esse egoísmo e também, junto com isso, o orgulho que vem junto com ele, né? Olha só, Júlio, a complexidade dessa resposta. Bom, nós estamos dizendo que o indivíduo que é egoísta, ele primeiramente é orgulhoso. Sim. Isso nasce do entendimento, do uso da inteligência para chegar à conclusão que é melhor que os outros, que é falsa. E é muito simples o entendimento das coisas espirituais, né? Nós somos espíritos em processo evolutivo, somos interdependentes em todos os níveis, interdependentes dos mais simples e os iguais e os que estão acima. E se você sabe qualquer coisa mais do que outro, é porque você teve um tempo a mais para investir nisso. O outro vai chegar no mesmo nível que você e todos vão chegar no nível a mais do que somos hoje. Então, não faz o menor sentido, do ponto de vista espiritual, a questão do orgulho. Sim. Só que a nossa sociedade foi estruturada, né, por meio das ideias do egoísmo. Então, quando você pega uma casta privilegiada que vai ser sustentada pelo trabalho, né, servil de muitos, e para você conseguir fazer esses indivíduos se tornarem servis, você tem que dizer assim, ó, Deus quer que você seja assim. Faz parte da vontade divina que você trabalhe dessa forma para servir, porque isso vai te trazer recompensas futuras. É mentira isso. O que Deus espera de nós é criar uma sociedade solidária, que dê oportunidade para todos. Então é falso dizer isso, né? Mas criou-se um falso entendimento da lei de Deus, que vai dizer assim, olha, Deus está castigando a todos nós, e Ele está apostando em você, te trazendo tantos sofrimentos. Depois, lá na frente, Ele vai tirar esses sofrimentos todos. Mentira! Esses sofrimentos são frutos do egoísmo, do orgulho, e é nós que temos que superar o egoísmo e o orgulho para que volte ao normal. Agora vem o ponto-chave. Sendo a estrutura da sociedade baseada no egoísmo, nós temos hábitos sociais, estruturas, organizações que servem ao egoísmo. E você pode estar agindo de forma egoísta sem ser egoísta. Como isso? Você pode estar submetido a uma estrutura social que faz com que você haja em função do si próprio, que é o que está todo mundo fazendo. Sim. Né? E você não tem, isso não está fundamentado num orgulho teu. Está fundamentado num hábito social. Então não adianta só você esclarecer os indivíduos para que eles superem em si mesmos o egoísmo e o orgulho, mas também nós vamos ter que rever a estrutura social para tirar dela o que está fundamentado no interesse egoísta. Por quê? Os espíritos vão dizer, a maioria dos espíritos, se conviverem numa estrutura social solidária, eles vão aderir imediatamente à solidariedade, porque eles não têm o orgulho em si. Entendi. Então o hábito social vai ser o hábito da solidariedade, né? Isso. Então veja, as pessoas inseridas
numa estrutura social mais rígida, que são as pessoas, por exemplo, da classe média para cima. Então, elas têm uma relação do que é meu e de como eu vivo, fechado com relação aos outros, que nos leva a vivenciar um hábito egoísta sem perceber. Então, você está fechado na sua casa, você nem olha para quem está na rua. Pode ter alguém passando fome na sua porta e você não tem uma conexão com ele. Então, veja, as pessoas que vivem numa comunidade, em barracos, né, e que você está, o sofrimento de um e do outro está vivo ali, preso um no outro, leva o indivíduo que está vivendo uma situação fora da sociedade, você percebe que ali não está regido pela estrutura social? Sim, exatamente. Você não tem os direitos que você quer defender. Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu esgoto, a minha água encanada, minha eletricidade, meus direitos que eu conquistei. Essa é a visão. Agora, se eu estou lá na comunidade, no barraco, eu não tenho nada disso. Então, os indivíduos compartilhando a necessidade estão mais próximos de visualizar a necessidade da solidariedade. E são solidários entre si. Então, se um indivíduo desse que reencarnasse na classe média, né, ele pode reproduzir os hábitos egoístas, mesmo que ele não tenha dentro de si, pela pressão do cotidiano. Então, como é que o mundo vai se tornar feliz? A gente tem que se educar e nós temos que ter uma ação social de transformação das estruturas para que elas se tornem solidárias, acolhedoras e que permitam condições para todos. Então, a revolução moral vai se dar em mais do que uma frente, a frente da educação e a frente da reforma das estruturas. Só que essa reforma não é de cima para baixo, né? Ela tem que surgir pela necessidade, e a necessidade vai surgir por um novo homem. Então, não é uma nova sociedade que induz os indivíduos, né? É a massa das pessoas que querem algo novo, e aí as estruturas vão forçosamente e progressivamente se adaptar ao interesse de todos. Então, olha, é muito interessante saber que uma grande parte da população mundial não é egoísta, porque esse egoísmo não está fundamentado no orgulho. Na verdade, tem hábitos egoístas que também não são responsabilidades morais delas, mas responsabilidade coletiva, uma responsabilidade pela instituição que a gente criou. Uma delas é, quem manda no alimento é o dinheiro, concorda? Sim, atualmente é isso que acontece, né? Então, se você não tem dinheiro, você passa fome. Então, essa lógica está equivocada. Então, ninguém deve passar fome. Agora, qual o mecanismo que a gente tem que criar para que isso não aconteça? Sabe, a gente tem que ter limites do que deve se usar como instrumento de troca o dinheiro. Né? Você não pode precisar de dinheiro para existir, para ter o que comer. Para sobreviver, né? Para sobreviver. Então, assim, se você não tem dinheiro, você não sobrevive. Essa lógica, Júlio, ela é incrível, mas ela só surgiu com o período industrial. Porque até então, você vivia-se numa estrutura extremamente opressiva, óbvia, né, que era você pertencer a um feudo. Mas o feudo era responsável pela subsistência de quem pertencia a ele. Então você não deveria passar de fome no feudo. Porque o feudo tem que sustentar as coisas básicas, entendeu? Quando você começa a criar na cidade os empregos, você criou também o desempregado, que não tinha na lógica feudal. O que existia eram poucas pessoas que não pertenciam a feudo nenhum. E essas ficavam transitando e tinham que se virar, entendeu? E muitas vezes recebiam a caridade. Então, normalmente, existiam instituições de caridade que era para prover os que não participavam dos feudos. Só que quando começou a industrialização, as casas de caridade não davam mais conta da quantidade de pessoas que não tinham onde morar, porque perdeu-se a lógica feudal. Então, olha que interessante, os primeiros economistas diziam assim, olha, como é que vamos resolver todos os desempregados, todo mundo que está passando fome? Não dá, a gente tem que respeitar a natureza. Na natureza, quem não está entre os que têm subsistência, morrem. Então, um dos primeiros economistas, que por incrível que pareça era um pastor, ele sugeriu, vamos fazer as casas de caridade, que é assim que se chamaram na Inglaterra, em locais insalubres. Porque aí a gente vai ajudar a natureza, a maioria passa fome. Quando
deu uma praga na batata na Irlanda e os irlandeses plantavam para os ingleses, eles quase não tinham o que comer, comiam batata. E as carroças levavam comida para a Inglaterra. Deu uma praga na batata. E aí aconteceu a seguinte cena, os irlandeses mortos na beira da estrada, de fome, e as carroças passando para levar comida para a Inglaterra. E aí os economistas diziam assim, isso é porque a gente não respeitou a natureza, tá vendo? Se a gente ficou mantendo vivo uma quantidade muito grande de irlandeses, e a natureza os dizimou pela praga. Então o mundo moderno criou um problema, que é a questão social. Por que a gente tem um progresso, que é o que intelectual e material, e ao mesmo tempo não ocorre um progresso, a fome aumenta no mundo? Essa foi a pergunta. E aí o Rousseau escandalizou, quando ele diz que não é pelo progresso material que a gente vai conquistar a igualdade, a liberdade dos povos, o bem-estar para todos, mas sim um investimento na educação pela liberdade. Aí o Rousseau quebrou essa ideia inicial e foi um dos estopins, né, da Revolução Francesa. Então é interessante conhecer a história para a gente saber que a questão social, a fome no mundo, é recente nos moldes do que vemos hoje, pelo esse raciocínio equivocado, né? Você trabalha, tem emprego, se não tem, você passa fome, que essa lógica nunca foi da humanidade no período feudal. Realmente, não faz sentido, e agora é um trabalho mesmo que precisa ser feito daqui para frente para atender essa que é uma necessidade básica da vida. Quero trazer aqui algumas mensagens, Paulo, o pessoal está participando com a gente pelo Facebook, aqui a Vilma Lima, que é de Leme, São Paulo, Maria disse também. O Cláudio Júnior fez uma pergunta, já vou trazer a pergunta dele. A Alice Capel falou, Paulo, Júlio, boa tarde, a humildade rompe tudo isso, já vamos comentar também. E a Ana Moreira, minha querida amiga Ana, está por aqui, e ela mandou uma mensagem e disse o seguinte, sempre trabalhei em centros de comunidade, e é um campo imenso de aprendizados. Pensar em educação e reformas é pensar em nosso futuro, afinal iremos reencarnar novamente. E bom será que tenhamos políticas sociais que atendam a essas necessidades, que possamos ter uma vida digna, desde já. Porque se o nosso próximo está bem, estaremos bem também. Aí já traz mais um entendimento do viver solidário, né, Paulo? Mas, Júlio, olha, vamos prestar atenção, hein? Veja, é falso imaginar que a meta do mundo é levar propriedade para todos. Porque senão você fica imaginando, se eu conseguir dar uma casa para cada um, acaba o egoísmo e orgulho do mundo, acaba a fome. Não é verdade. Não vai acabar, né? Porque o egoísmo, ele é insaciável. Porque ele se fundamenta numa falsa premissa. Eu mereço mais que os outros. Então, compreender que o egoísmo se fundamenta no orgulho e que as estruturas sociais egoístas não refletem o que pensa os indivíduos, ou seja, a maioria é solidária. E se você fizer a proposta de uma estrutura social solidária, ele vai aderir com facilidade, né? Então, a chaga do egoísmo e do orgulho está numa parte da população. E não é grande, é pequena. E também eu não vou dizer, falsamente, que o egoísmo e o orgulho está nos ricos. Porque tem rico que reencarna como pobre e pobre reencarna como rico. E o egoísta pode estar em qualquer uma das áreas sociais. Então, é importante o indivíduo pode ser orgulhoso e estar coado pela condição da pobreza, por exemplo. Então, não tem... passa por uma reflexão. E aí, quem está nos ouvindo aí e tem porção de egoísmo, de orgulho em si, não é pensar assim, então eu sou a chaga da humanidade, eu não vou deixar ninguém saber porque eu sou a chaga, eu já me reconheço aqui. Não, é você fazer esses raciocínios. Em algum momento das suas vidas anteriores, você começou a achar que você tinha que ter privilégios. Começa a reverter isso na sua cabeça. Né? Nós precisamos um dos outros. Né? A gente pode estabelecer estruturas solidárias. E eu não tenho que dar para o outro. Se eu chego para o outro e falo, não, toda hora, todo fim de semana eu vou distribuir pãozinho para os pobres. Sabe, tudo bem, é ótimo, você está ajudando a alimentar quem não tem, mas o que a gente precisa dar é muito mais complexo. Eu preciso dar oportunidade e valorizar o indivíduo para que ele conquiste o que ele quer pelo seu esforço.
e não porque alguém está provendo. Senão a gente mantém a crueldade de dizer, você faz parte dos ignorantes que não podem, não sabem agir por si mesmos, e nós fazemos parte da casta que provê vocês, que são os inferiores. Sim, então aí você está mantendo o egoísmo, o orgulho. Exato. A relação de superioridade, ela continua, né? Eu sou mais Exatamente. que alguém. Boa. O Cláudio Júnior, ele fez uma pergunta aqui, Paulo. Ele perguntou o seguinte: o orgulho seria, então, uma consequência de uma inteligência desenvolvida, mas não devidamente utilizada para o desenvolvimento moral? Exatamente. É o uso da inteligência para suprir as necessidades que são da vida animal e não da vida do espírito. Porque o que é a vida do espírito? Desenvolver as suas faculdades, estabelecer relações de empatia, sabendo que você tem compromisso com os espíritos mais simples, os que são iguais e os que estão acima. Se você entender que a nossa finalidade não é só desenvolver a capacidade, mas fazer com que ela seja útil nas relações de empatia, é a base do espiritismo. Então você tem uma atitude de desenvolvimento de faculdades e uma atitude prática na relação com os outros seres. Então, o orgulho, o indivíduo tem inteligência, ele tem discernimento, mas ele criou um falso raciocínio. Eu sou mais capaz que os outros e mereço os privilégios. Com relação ao quê? As coisas do mundo. Então ele pegou a inteligência, que é da alma, que nos afasta da vida animal, nos aproxima da vida do espírito, e numa transição ainda, que é logo no início isso que ocorre, ele criou esse falso entendimento. Se eu sou inteligente, eu vou me qualificar melhor para as questões da vida animal. Você não é um animal, você é um espírito. Se você é inteligente, você não é um animal. Então você tem que usar isso para as coisas do espírito. Esse é o esclarecimento que os espíritos falam sobre as questões da espiritualidade, né? Nós somos uma alma humana e um espírito que tem que buscar sua liberdade pelas relações de empatia. É a meta. E você deixa de fazer isso quando você tem um falso entendimento, que é o egoísmo, que é usar a inteligência para as coisas do mundo, achando que você merece privilégios do ponto de vista material. E aí você cria os vícios, você cria a dependência, você cria o seu próprio sofrimento. Né? Porque quando você chega no mundo espiritual, você vai ver os espíritos se desenvolvendo pelas relações de empatia, e a felicidade é disso que depende. Aí você fica nesse impulso. Eu quero a felicidade. Mas eu quero os meus privilégios. Então, sofra até tomar a decisão qual das duas coisas você quer. Exatamente, Paulo. Realmente é um entendimento mais claro, mais didático disso que a gente vem falando, do egoísmo, do orgulho, como que isso hoje está na nossa vida, quais são as atitudes que a gente vem tendo e que podem gerar esse egoísmo. Pode falar, Paulo. Daqui a pouco eu vou trazer uma mensagem aqui. Você tem geladeira em casa? Tem uma geladeira em casa. Tem comida na geladeira? Tem, graças a Deus tem comida na geladeira. Se não tiver, você compra, amanhã tem, não é? Exatamente. Tem gente passando fome no mundo. Tem. Mas você não é satisfeito com isso, concorda? Sim, claro. Então não é só a tua educação, não é só o seu desprendimento, é a estrutura social que nos distancia. A gente não tem mecanismo na sociedade para impedir que as pessoas tenham fome. E por mais que você pegue tudo que você tem na geladeira, você não vai conseguir saciar a fome de todos que estão passando fome. Porque a gente tem países praticamente inteiros passando fome. Então, Kardec vai dizer assim: somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, colocando um freio às mais paixões. Só ele pode fazer reinar entre todos a concórdia, a paz e a felicidade. Esse progresso derrubará a barreira entre os povos, que fará cair o preconceito de casta e calará os antagonismos entre as seitas, ensinando os homens a se olharem como irmãos, chamados a se auxiliarem mutuamente e não a viver às custas uns dos outros. Então, quando vem um chefe de nação e fala: o meu trabalho vai ser privilegiar o meu país. Vem outro chefe de nação e fala: a minha religião é que eu tenho que estabelecer a supremacia do meu entendimento e os outros estão errados. Sabe, quando numa igreja junta um povo ali dentro e fala: vocês são os escolhidos e Deus vai prover você de todas as necessidades. Se o resto passa fome é porque não está vindo na igreja. Sabe, então todos os exclusivismos, né, e essas ideias que tem no mundo de um país, esse é o meu país. Sabe, você vai dizer assim, Júlio, se você tivesse nascido nos Estados Unidos, aí justifica o orgulho? Eu estou no melhor país do mundo?
De forma nenhuma, né? Percebe? Isso é a falta de entendimento que somos espíritos, que podemos reencarnar em qualquer lugar. Então, esse esclarecimento, ele tem, mas o espiritismo não é só a reencarnação. Tem que chegar à compreensão de que o egoísmo e o orgulho é uma escolha que o indivíduo precisa ser esclarecido para superar. E como ele já está inconsciente do orgulho que tem, e ele perdeu a relação entre o egoísmo e o orgulho, muitas vezes ele é egoísta e ele fala, por que eu sou assim? Eu sou assim, eu não tenho o que fazer. E aí ele pensa que tem que reprimir o egoísmo. E você não tem que reprimir. Você tem que buscar um novo entendimento na sua mente. Eu não sou melhor que ninguém, então não preciso de privilégio, sabe? Para que você comece a mudar suas pequenas atitudes. E o incrível do espiritismo é que a gente não tem que mudar o mundo. Você tem que mudar o seu entendimento. E espalhar isso. Né? E a gente vai conseguir contaminar as pessoas todas para criar uma nova situação. Exatamente isso. E aqui muitas pessoas que estão acompanhando a gente podem ser essas multiplicadoras também, né, Paulo? O Rodrigo Santos, ele compartilhou aqui com a gente o seguinte. Ele falou, eu aprendi recentemente que a cosmovisão tupi-guarani é do paraíso sem pecado, onde o sentido central da comunidade é preservar e manter essa relação com a Mãe Terra e com o Grande Espírito. Eles possuem a noção de múltiplas moradas e na vida após a morte. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Mais do que isso, Júlio. O índiozinho, quando nasce, ele é ensinado. Por exemplo, eles não ficam fazendo o índiozinho não ter egoísmo e ter as atitudes por repressão dos atos. Mas deixa ele perceber como todos agem de forma solidária na aldeia. Isso é fantástico, porque eles estão criando um índio independente. Nossa, eu vou ser solidário porque todos são, e fica melhor para nós assim, né? E ele é ensinado também de que a natureza provê, então a gente precisa cuidar da natureza. Nós temos que participar da natureza com solidariedade, né? Então, são ensinamentos, assim, absurdamente fantásticos, né? Tem aqueles irmãos brasileiros, eles eram aqui de São Paulo, moravam aqui em São Paulo no final da vida. Esqueci o nome deles, indianistas, que foram estudar a Amazônia, os índios todos. Eu cheguei até conhecer um deles, né? Fui na casa deles, conversávamos, e eles contam, os irmãos Vilas Boas, e eles contam coisas fantásticas do convívio social dos índios. Nós vamos aprender isso também na África, né? Com o Ubuntu, né? Exato. A gente até comentou sobre isso aqui, né? Então, veja só, o que você acha dessa fórmula, Júlio? Os exilados foram muito importantes, porque apesar de egoístas e orgulhosos, eles trouxeram essa progresso intelectual, essa revolução material que o mundo precisava. A segunda fase, vamos a prestar atenção no simples. Porque eles é que vão trazer o entendimento de como deve ser a relação solidária. Né? Então, a gente prestou atenção já no exilado. Né? Obrigado, né? Tivemos uma revolução material importante. Agora você, exilado, e vamos aprender com os simples da Terra, porque agora a gente tem que fazer a revolução moral, que vai criar uma nova... E os índios podem ensinar isso, a raiz cultural africana também pode. Agora serão os simples, né? Mesmo porque os exilados fizeram uso do mundo, segundo os seus privilégios, durante um período. Agora está na hora dos simples se tornarem os herdeiros da terra. Quem disse isso não fui eu, né? Quem disse isso foi Jesus, né? Sim, exatamente. Os simples, porque eles herdarão a terra. E tudo isso realmente faz muito sentido, esse fechamento que a gente traz para o tema, Paulo. Já chegamos ao final do programa. Temos aqui... tá errado. Você mexeu no relógio. Mexi. Hoje eu dei uma acelerada aqui no relógio. Você está usando o relógio brasileiro ou japonês? É o brasileiro. O japonês agora seriam 15 para 5 da manhã. Da manhã, olha só. Daria para falar muito mais tempo, né? Paulo, quero te agradecer por ter compartilhado aí tanta coisa bacana com a gente. Agradecer também todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, também a equipe técnica, Fernanda Lima, Rogério Palma, e na produção, Regina Prata e Bruna Paz. Semana que vem tem mais Livre Pensamento. Paulo, grande abraço e a gente se encontra por aqui, né? Muito bom, Júlio. Muito obrigado. Gostei muito de conversar com você. Agradeço àqueles que acompanharam as perguntas feitas. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Você acompanhou o programa Livre Pensamento.